Boa noite, pessoal. Estamos começando hoje mais uma live e hoje nós vamos falar de café expresso. E para isso nós vamos chamar uma pessoa super especial que eu tenho enorme prazer em falar com ele, que é o Fabrício. O Fabrício é engenheiro de profissão, se tornou coffee lover quando decidiu ajudar seu pai na melhoria da qualidade dos cafés que produz no sul de Minas. Estudioso e apaixonado por todas as etapas da cadeia do café, tem formação de barismo, torra e análise sensorial. Apaixonado pelas reações sensoriais causadas por um café, ele promove workshops e degustações abertas com o objetivo de converter mais pessoas em consumidores de cafés especiais. Em 2018, ele recebeu a certificação de Coffee Taster e de Espresso Italiano Specialist pela International Institute of Coffee Tasters, da IEC. Acredita que o café é a bebida mais importante do mundo e que requer ética, ciência e diversão. Quer ser parte do desafio Torrefação 2020 como forma de retribuir tudo de bom que recebeu do mundo do café. Fique à vontade a partir de agora. Eu quero te agradecer por esse tempo dedicado ao desafio. Eu te conheci há pouco mais de um ano, quando nós tivemos o evento, as preparativas para o evento. E esse pequeno período de conhecimento, de amizade, foi mais suficiente para conhecer quem você é. Obrigado pela nossa amizade, nosso relacionamento, e fica à vontade para a gente falar do assunto aí. Ô, Matheus, muito obrigado você, cara. Para mim é uma honra estar falando com o Matheus. Acho que é o melhor chair aí de live do mundo do café do Instagram. E aí o que eu tentei fazer foi preparar um conteúdo aqui que a gente pudesse falar um pouco da IEC, que é uma instituição italiana, né, que cuida de vários assuntos de café, e é a instituição que está emprestando para a competição o protocolo de análise sensorial, né. A gente vai falar, a gente não vai conseguir dar um curso do protocolo em si, a gente vai falar muito superficialmente, né. Tem bastante material na internet, no site deles, a gente vai mencionar. Então, o objetivo aqui é muito mais contar um pouco da história deles e narrar um pouco do que é esse método e as diferenças com outros métodos de análise sensorial, né? A gente... Para falar rapidinho de mim aí, eu comecei nesse mundo do café especial não tem muito tempo, eu acabei virando um coffee lover, me interessei por esse mundo para ajudar meu pai a desenvolver mais o café dele. Ele é cafeicultor em Campos Gerais, no sul de Minas, né? E de lá para cá me interessei estudando, fazendo curso, né? E peguei essa parte de análise sensorial como a minha maior paixão, né? Me fascinei por isso. De lá para cá tenho procurado ler e acompanhar tudo que tem, né, aqui no Brasil, a Fabiana, a Verônica, né, que inclusive estão participando, então são também participantes da competição, e vai ser uma honra estar com elas, né, para poder conhecer mais o trabalho delas, né. E aí em 2018 eu tive a oportunidade de fazer um curso da EC, né, foi um curso que o Vivek e a Priscila que organizaram aqui no Brasil, e aí eu tive a honra aí deles me convidarem para poder participar e conhecer, né, como é que é como é que é essa instituição. E o que essa AEC, ela é uma instituição italiana, ela foi fundada em 1993, né? O grande propósito dela é realizar estudos sobre métodos de análise sensorial, né, de café. Essa que foi o grande objetivo na fundação dela, né. A EC é a sigla, gastando um pouquinho do meu italiano mirim, né, Instituto Internazionale Associatore Café. Então vem para essa sigla AIEC. Só que de uns anos para cá, ela, com o movimento de internacionalização, ela mudou o nome dela. Ela manteve a sigla AIEC, só que ela passou a se chamar International Institute of Coffee Tasters. E de lá para cá ela tem usado esse nome em inglês, né? É uma associação que é independente, sem fins lucrativos, e custeada unicamente pelos seus associados, né?
E como o foco dela é muito acadêmico, né, ela preza muito por desenvolver todo o trabalho através de metodologia científica, ela é composta por um comitê científico, né, de acadêmicos e professores universitários que guiam todas as pesquisas e todas as atividades da instituição, né. Uma das primeiras iniciativas de divulgação desse método foi quando eles montaram um programa de treinamento para poder capacitar profissionais nas diversas etapas do café, desde análise sensorial, torra, extração. De lá para cá, de meados dos anos 90 para cá, já são mais de 12 mil estudantes, né? Sendo que existem alguns brands que foram montados em vários lugares do mundo, né? No Japão, Coreia, né? E a EC é também a organizadora de uma competição de coffee tasters, que é a ICT, que reúne cafés do mundo inteiro. Só para citar, no ano passado foram mais de 300 cafés, né? Todos muito bem selecionados e todos produzidos em áreas sustentáveis, né? Com um cultivo muito cuidadoso, e processado e torrado no capricho mesmo, né? Sempre buscando o que é o melhor para o grão. Na próxima competição que vai ter, agora 2021, o Brasil vai ter representantes lá que são exatamente os vencedores da competição Torrefação 2020. Né? Então, os dois vencedores das duas categorias, né, da categoria Blend e Single, vão representar o Brasil nessa competição. Né? E qual que é a grande conexão que a IEC tem com essa competição? Eu acho que as duas organizações elas levam um cuidado muito grande com toda a cadeia, né? Desde o produtor até o consumidor. Na hora que eu for descrever o método, vocês vão perceber que o método é muito focado no consumidor, na experiência do consumidor. Né? A começar por eles terem escolhido desenvolver o método para utilizando o café expresso, que é a bebida, talvez o método que mais se consome o café no mundo, né? E é tudo focado nisso. Né? E falando já um pouco do método, esse método foi inicialmente desenvolvido pensando na Itália. Né? Então vocês vão. É necessário lembrar que tem diversos aspectos desse método e diversos critérios que foram definidos pensando nesse ecossistema italiano. Né? No gosto do italiano, que varia, né, do norte a sul, não é o mesmo gosto. A Itália tem tem várias preferências, né, no seu território, e a IEC ela reuniu, através de pesquisa, né, reuniu informações de toda essa Itália para desenvolver esse método. Né. É um método universal, embora tenha sido desenvolvido focado em café. Então é possível a gente pegar esse método, aplicar em outras bebidas. Tem alguns atributos que a gente não vai conseguir pegar das bebidas, por exemplo, a cor da crema, né, a textura da crema, porque outras bebidas normalmente não tem crema. Né. O método em si, a grande ferramenta dele é o próprio corpo humano, né, é uma análise sensorial. Então a gente utiliza os membros do nosso corpo para poder fazer essa análise. Né. E aí, por todo o emprego de conhecimento científico, metodologia científica, o pessoal conseguiu desenhar uma maneira e um critério, né, para poder medir a aderência de uma certa xícara de espresso àquele perfil esperado pelo italiano. Né. Esse método ele tem semelhanças com outros métodos, mas ele carrega muitas diferenças. Eu diria que as três principais diferenças são, né, a primeira por de fato usar uma bebida pronta para fazer a análise, então utiliza o café expresso. Outros métodos utilizam uma bebida que não é a bebida extraída, né? É uma mistura da água com o café. Na EC é utilizado já vai direto no expresso. O segundo ponto que diferencia é que são avaliados aspectos não só de aroma e de gosto,
mas também é levado em conta aspectos visuais e táteis. E, Uhum. por fim, o que eu acho que é uma coisa maravilhosa nesse método é que ele é medido também, são medidas também as características hedônicas da bebida. O que é a característica hedônica? São aquelas características que trazem prazer a quem está consumindo aquela bebida, né? E isso eu acho muito legal porque em toda a experiência que a gente tem para beber uma xícara de café, a gente está falando de prazer, né? E se a gente está falando, querendo se colocar como um consumidor, a gente tem que trazer isso também e arrumar uma maneira de medir, né? Para essa pesquisa ser desenvolvida, foram dezenas de milhares de entrevistas, foram entrevistados profissionais e apreciadores, simples apreciadores de café, foram elaborados dezenas de artigos acadêmicos, e o método levou em conta os diversos aspectos na hora de se consumir um café, né? O aspecto fisiológico do corpo humano, os aspectos psicológicos, antropológicos, quando a gente está falando de cultura, né? A competência mercadológica, que tem a ver ali com a habilidade da própria pessoa fazer uma leitura, fazer uma análise conforme um certo critério, e a estatística em si, que ajuda a reunir todos esses dados, processar e colocar tudo dentro de um certo padrão, né? E juntando tudo isso, a AEC conseguiu chegar no que é chamado de xícara perfeita de expresso. Essa xícara perfeita de expresso, ela tem um certo valor esperado para cada um dos atributos que a gente vai descrever a seguir. Tá? Ô, Matheus, quando a gente está falando de expresso, né, aí falando um pouco da bebida em si, né, eu acho que quase todo mundo gosta de expresso, né, Matheus? Quase todo mundo. O expresso Eu te falei ontem e você levou um susto, né? Mas, sinceramente, eu não sei se eu não aprendi a tomar expresso. O Einstein jura que a culpa não é minha, a culpa é do expresso, ou de quem preparou o expresso. Mas, assim, o que eu aprendi da dificuldade de fazer o expresso perfeito é que é uma quantidade muito grande de informação num volume muito pequeno de produto. Então, ele é muito intenso. E sendo intenso, se ele tiver um defeito grave, ele fica ruim. Então, um desvio, você desviar um pouquinho. Exatamente. Já um filtrado, você tem 300 ml de café, então você acha uma coisa, acha outra, você se distrai naquilo e tudo. Agora, o expresso, ele é muito concentrado, o próprio expresso, né, em si. Então, assim, eu prometo que eu vou tentar, no campeonato, quando eu estiver aqui na final, eu vou tentar tomar muito expresso, e vão ser expressos incríveis, e eu vou contar com os caras para me ensinar a tomar expresso. E eu vou tentar até lá mudar o meu conceito, e eu te dou um feedback. Oh, o expresso do Einstein é uma coisa de doido, hein? Ele não preparou o expresso pra você ainda, pô? Na feira do ano passado, eu colei nele lá na stand, né? E aí tira mais um. Ele foi tirando expresso e a gente foi. Incrível, né? Incrível. É verdade. Eu já falei várias vezes aqui, e o Thiago, meu irmão, ele fala que tomou o melhor expresso da vida dele na Coffee, em São Paulo. E o Thiago tomou o expresso e eu tive quase que segurar, porque ele estava sendo arrebatado. Então, assim, infelizmente eu não conseguia sentir aquele mesmo prazer que ele sentia. Mas ele estava falando, esse café é maravilhoso, é incrível, é um café do Espírito Santo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós não combinamos as coisas, então perdoe se for uma pergunta muito fora do contexto. Você acha que a influência dos Estados Unidos no Brasil, que não é só no café, é no automóvel, é no tipo de telefone, etc., você acha que nos leva muito para o café filtrado? Tanto na competição, quanto no processo da SCA, etc.? Você acha que nós somos meio que induzidos? Eu acho que não por ser SCA, né? Porque a SCA ela acabou sendo a junção, né? Da americana com a europeia. E acabou pegando bastante dos dois, né? Eu acho que o fato da gente... O brasileiro gosta muito de expresso, né? Gosta muito do filtradinho, do caseiro, né? Do filtro de pano, mas ele gosta muito do expresso.
A gente vai em cafeteria, a gente vai em padaria, você vê, né? E o pessoal está muito curioso para experimentar as coisas gostosas, né? As coisas saborosas. E é que o pessoal ainda não sabe beber o expresso, né? Tem lá o lado dos lugares que não sabem oferecer e tem o lado também da pessoa que ainda não sabe o que é o expresso, né? Então a gente costuma ver expresso muito longo, né? É uma extração de 70 ml, 80 ml até 100 ml e quem não conhece bate o olho e vê aquela expressão desse tamanho, fala assim, putz, estou bem demais, porque olha o tamanho da bebida, né? Estou pagando só R$ 2, R$ 3 e estou vindo uma bebida desse tamanho. E você vai numa cafeteria que está te servindo 25, 30 ml, você acaba sendo mais caro, né? Putz, vale muito mais a pena ir lá na padaria e tomar lá o de 100 ml, né? Mas eu acho que o brasileiro ele está na fila, assim, sabe? Ele está seguindo, ele está aprendendo, está muito curioso, está aprendendo como escolher melhor o café, onde beber melhor o café. E eu acho que é uma questão de tempo, né? Para a gente poder chegar num padrão igual se vê bastante lá nos Estados Unidos, se vê bastante na Europa, né? A Itália, ela tem a tradição dela com o expresso, foi lá que foi criado o método, né? Lá há 120 anos, mais ou menos, e o italiano acabou incorporando isso na sua rotina. É, Quem já leu o livro do Dedique-se de Coração, né? Do cara da Starbucks, vai ver que ele percebeu foi justamente isso, quando ele tomou a decisão de botar mais força de expresso dentro da Starbucks. Foi que ele observou lá na Itália o quanto o expresso faz parte da cultura do italiano, né? Tem uma certa variação, né, das diversas regiões, mas o expresso é uma marca do italiano, né? A máquina, das melhores máquinas do mundo são feitas lá, né? Os moedores dos melhores são feitos lá. E eles têm um jeitão ali de tomar café, né, de preparar café, que migrou muito para o Brasil, né? Você pega, por exemplo, o sul da Itália, que tem muito imigrante aqui no Brasil que veio do sul da Itália. Eles gostam de café um pouco mais escuro, né? E você vai para o interior do Brasil, a minha região, por exemplo, que tem muito imigrante italiano, o pessoal também tem essa tendência de beber um café mais escuro, né? Então você vai vendo essas conexões, né? Mas eu acho que é questão de tempo, Matheus, e as pessoas vão descobrindo ali as coisas melhores, né? E vão começando a se adaptar. Ok. Eu tive na Host, uma feira que acontece em outubro, em anos ímpares, em Milão, e eu vi mais ou menos uns 8 pavilhões gigantes. E eu achei um café filtrado. Um. O resto eram todos de café expresso. Todos. Tudo expresso. Todas, exatamente. Então, assim, é incrível a expressão café expresso na Itália. É como se fosse só café expresso. É incrível. Só café expresso. É incrível, né? E olha que tem outros métodos que nasceram, se desenvolveram lá, né? Mas o café expresso acabou pegando, acho que pela cultura deles, né? De sair e parar em algum lugar para poder tomar café, né? O expresso ele é de fato uma lupa, né? Quando ele traz ali muita informação numa quantidade bem pequena de bebida. Exatamente. Então, para extrair um expresso perfeito, você tem que ser um cara perfeccionista, né? E tem muitas variáveis envolvidas, né? A IEC, uma das vertentes de pesquisa dela foi exatamente para se identificar o que é, na média, um café expresso padrão, né? Sob o olhar do italiano. Então, por exemplo, ela definiu que um expresso padrão tem, em média, 25 ml de bebida, né? Com uma variação ali de 10% para cima ou para baixo, mas é nesse padrão. O tempo de percolação, o tempo de extração é em torno de 25 segundos, né? Também numa tolerância de uns 10%. Né? E aí, assim, 25 ml em 25 segundos. Né? Diferente disso, se for muito mais tempo, vai começar a extrair coisa indesejada. Se for menos tempo, vai deixar de trazer aquelas coisas boas do café.
né? E existem os parâmetros que eles foram também estudando, enxergando, mapeando, que é vamos dizer assim, o parâmetros meio para se chegar nessa bebida, né? Nessa quantidade, nesse tempo e no perfil sensorial esperado. Então, eles viram que são necessários cerca de 7 gramas para cada bebida, com uma tolerância de meio, né, de meia grama. Então, um café expresso padrão italiano de 25 ml é extraído com 7 gramas, mais ou menos meio, né, de café. Dependendo do teu contexto, isso é um baita desafio, né? Outro dia eu estava até conversando com o Gabriel e é um baita desafio, dependendo da máquina, conseguir tirar um café top só com essa quantidade de café, só com essa quantidade de pó, né? Mas é o padrão italiano, né? Isso faz muito sentido para o contexto deles, né? Temperatura da água 88 graus, mais ou menos 2, extraindo uma bebida, no final das contas, de 67 graus, com uma tolerância de 3 graus, né? A pressão da água 9 bar, né? Mais ou menos 1. O café que vai sair um café com uma crema bem consistente, uma crema lisa, né, com uma coloração que eles chamam de hazelnut, que é amendoada, né, uma amendoada um pouco mais escura, sem bolhas, né, com uma parecendo uma nuvem bem lisa, né, isso que é o esperado do café. Para você ter uma ideia, em termos de padrão, eles definiram até o padrão da xícara. O tamanho da xícara tem que ser de 75 a 100 ml, mas existe uma geometria interna que é apropriada para que esse café, na hora que ele caia na xícara, para que ele faça uma certa mistura e crie essa crema. É necessário seguir todo esse padrão para ter um expresso ótimo? De jeito nenhum. A gente consegue ter ótimos expressos utilizando outros padrões, outras variáveis. Mas esse é o padrão do italiano. 25 ml em 25 segundos, extraído com 7 gramas de café, a 9 bar, 88 graus de água. Esse é uma síntese, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre esse padrão e coletar até mais detalhes, tem o site que a IAC criou para focar nesses estudos de expresso. O endereço é expressoitaliano.org, www.expressoitaliano.org. Lá dentro vocês vão conseguir pegar várias dessas informações e desses parâmetros, né? E aí, Matheus... tempo de permanência da crema, o Dalton está perguntando. Opa, boa pergunta. O Dalton, não tem um requisito assim de tem que ficar X tempo, né? Mas essa crema, ela tem que ficar persistente e tem que ficar ali revelada e persistente e identificável, pelo menos durante o tempo que você estiver fazendo a análise visual, que vai durar ali em torno de 30 segundos, né? É isso que é o esperado. Logicamente que porque depois você vai misturar a crema, né, para você poder fazer a degustação. Então, ela acaba já perdendo um pouco ali ela vai estar já misturada. Então, para análise sensorial, isso não pega tanto, né? Beleza? Fabrício, tem perguntas aqui. Eu quero que você me diga como é que nós vamos proceder. Se nós vamos... Como é que está o de tempo? Nós temos 33 minutos ainda. Nós vamos responder algumas perguntas ou o tempo está curto, tem que ser mais descritivo? Eu acho que dá para a gente encaixar mais uma pergunta antes da gente ir para a próxima fase. Tem a pergunta do pessoal da Nero, né? Da Nero Café. Isso aí. Que é difícil tirar os 7,5 gramas, né, em razão das diferenças. Com certeza, o principal motivo dessa dificuldade é o tamanho de porta-filtro. É exatamente isso. E aí, dicas? Aí vai de cada máquina, né? A EC, ela tem esse padrão estabelecido, que é para esse contexto dela. Mas a gente, para ter um expresso perfeito, a gente não é necessário se ater a esses 7,5, né?
a gente vai se adaptando ao nosso contexto, né? Tem outra variável dentro para essa quantidade, que é o perfil de torra, né? O italiano tem ali os seus perfis de torra, que também variam, né, de região para região, e esse perfil de torra com certeza vai influenciar, né, nessa quantidade de café para fazer a extração, né? Eu diria que essas são as duas principais variáveis. Show de bola. Né? Ô, Matheus, vamos seguir para a próxima e depois a gente encaixa mais umas perguntinhas, tá? Show de bola. Para a gente falar, agora vamos entrar um pouco no método de fato, né? Esse método, a gente utiliza uma ficha de análise sensorial para fazer esse método, né? Essa ficha a gente consegue encontrar também nesse site da IEC. Eu não sei como é que faz para a gente mostrar aqui, mas quem quiser ter contato com essa ficha, pode fazer contato comigo, me manda uma mensagem que eu encaminho, né, para ter contato. Essa ficha, ela tem 3 grandes campos. O primeiro, que é o cabeçalho, que tem ali a identificação do avaliador e da amostra. E ela tem mais embaixo, no seu corpo, 2 partes. Uma primeira parte que são 15 atributos objetivos, mais 5 atributos que são subjetivos, que são hedônicos. E a gente tem que marcar, né, como se fosse aquelas cédulazinhas de loteria, que a gente tem que marcar a bolinha, né, e a gente tem que fazer uma marcação de 0 a 9 para cada um desses atributos. E do outro lado da ficha, um campo, são várias linhas, né, um espaço em branco, para a gente fazer anotações. A gente poder descrever, colocar algum detalhe que a gente enxergar para cada um desses atributos. Né? O legal seria a gente ter condição de pegar essa ficha, mostrar e ir mostrando, né, cada um desses pontos para o pessoal. Né? Mas como também o nosso tempo ele é curto, e o objetivo é a gente dar uma visão geral, né, do que se trata esse método, né? A gente vai narrando, né, e tentando descrever para o pessoal como é que funciona. Né? O método ele começa com a própria extração do expresso. Né? Então, tem que ter uma equipe de suporte para poder extrair no expresso e trazendo para os avaliadores. Né? A avaliação em si ela é muito rápida. Ela tem uma duração de cerca de 1 minuto e 15. Né? E as etapas da avaliação são basicamente uma análise visual, em que a gente vai olhar para a crema e fazer uma avaliação sobre ela, nós vamos falar de mais detalhes. Depois, a gente vai pegar a xícara e dar um primeiro gole. Né? Com esse primeiro gole, a gente vai pegar ali alguns dos primeiros atributos. A gente vai fazer essa avaliação, depois a gente vai tomar um segundo gole e vai esperar um pouco mais de tempo. No primeiro gole são 15 segundos, no segundo gole são 25. E aí, nesse segundo gole, a gente vai procurar mais atributos. Né? E, por fim, a gente vai esperar deixar o retrogosto agir e a gente vai fazer a avaliação final de avaliação hedônica e a gente vai preencher com todos os comentários que a gente tiver. Né? E aí, falando agora um pouquinho de cada uma dessas etapas, né? O que a gente vê em cada uma dessas etapas. A primeira parte, que é a visual, a gente vai primeiro medir a intensidade da coloração da crema. E aqui a gente define um padrão. Né? Quanto mais próximo de um amarelinho bem claro, é mais próximo do 0. Eu vou marcar 0. Quanto mais próximo de um marrom, que eles até dão o nome de túnica de monge, né? Marrom, túnica de monge, eu estou mais próximo do 9. Não quer dizer que quanto mais próximo do 9, essa métrica, ela não quer dizer que quanto mais próximo do 9 é mais próximo do expresso padrão. O expresso padrão ele para no meio. Né? Ele vai ter ali entre 6 a 8, essa é a faixa da cor do expresso padrão, é nessa faixa. Né? Aí o avaliador vai marcar a questão da intensidade da crema. Vai avaliar também a textura da crema. A textura da crema, eu vou procurar observar se ela tem um padrão de tecido. Né? Quanto mais liso for, maior a pontuação que eu vou dar para esse atributo. Né?
Quanto mais irregular, quanto mais desnivelada ela for, menor eu vou dar para esse parâmetro. Né? Eu vou observar se tem presença de bolhas, né? Não pode ter bolhas grandes, é até aceitável você ter algumas pequenas bolhas, mas bem pequenas, e quanto mais padrãozinha a crema tiver, né, maior é a sua pontuação. E por fim, eu vou fazer uma avaliação etônica dessa parte visual. Eu vou avaliar o quão atrativo é aquele café, aquele expresso, né? Quão convidativo está parecendo aquela bebida. Né? Isso eu tenho 15 segundos para fazer essa avaliação. Né? Eu observo, eu avalio, eu já faço a marcação. Né? Se eu já tiver algum comentário para fazer, eu já anoto. E daí eu já passo para a segunda etapa, que é também uma etapa de cerca de 15 segundos, com uma tolerância de 5, né? Em que eu vou fazer uma avaliação olfativa. Né? Nessa avaliação olfativa, eu vou pegar o café e eu vou sentir o cheiro pelo nariz. É por via ortonasal que a gente fala. Né? Uhum. Eu ainda não bebi o café, só vou sentir o cheiro, vou sentir os aromas. E aqui, nesse momento, eu vou medir a intensidade dos odores, a intensidade, a quantidade dos odores. Eu não estou ali ainda preocupado com a complexidade. Eu não estou preocupado se é bom ou se é ruim. Eu só estou preocupado se aqueles aromas, se tem uma quantidade intensa de aromas. Uhum. Né? É muito rápido também essa etapa, e depois eu parto para as percepções já com a bebida na boca. Eu vou tomar um golinho, né, cerca de 5 ml, e aí, nesse primeiro momento, o que eu vou procurar perceber? Eu vou procurar perceber corpo, vou procurar perceber acidez e amargor. É isso que eu vou buscar nesse primeiro gole. E vou fazer as minhas anotações. Né? Aqui vai um comentário sobre o amargor. Porque na Itália, dependendo da região, o pessoal gosta de um pouquinho de amargor. Tem a região mais norte, não gosta muito de amargor, eles preferem mais próximo de zero. A região mais do sul gosta de um pouquinho de amargor. Então, por isso que dentro do perfil do expresso padrão, é tolerável ser de 0 a 2, né, o amargor. Agora, em termos de acidez, né, o padrão de acidez tem que ser um nível de acidez alto, né, mas tem que ser aquela acidez gostosa, né, e tem que ter um corpão. Né, o italiano realmente gosta de corpão. Né. Se tiver um corpo muito baixo, pontuação mais baixa. Corpo mais alto, pontuação mais alta. Né. E aí eu vou dar o segundo gole. Né, também um segundo gole de cerca de 5 ml. Eu vou, nessa segunda, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, são 25 segundos, né, essa análise desse segundo gole. Eu vou utilizar o que eles chamam de árvore de aromas, que vamos dizer assim, uma prima da roda de aromas, né, da roda de sabores. É uma ajuda a navegar e tentar verbalizar o que a gente está enxergando. Né? Nesse momento, eu vou utilizar bastante de aftertaste, então eu vou deixar o café vir para a boca e eu vou procurar fazer fluir os aromas aqui por trás, aqui do nariz. Então eu deixo a boca entreaberta e vou procurar fazer fluir, né, esses aromas pelo nariz por trás. Então é uma análise retronasal. Né? E nesse momento eu vou tentar capturar a complexidade do café. Né? E aí é interessante que na ficha de avaliação eu tenho um campo que eu vou apontar qual o nível de aroma de flores e frutas. Eu tenho outro parâmetro que eu vou dizer se aparecem frutas secas. Tenho outro parâmetro que eu vou dizer se aparece o nível de torrados. Tenho outro que é de especiarias. Ou seja, eu consigo mapear o nível de intensidade de cada uma dessas características do café. Outros métodos de análise sensorial, isso acaba ficando transparente. Eu não meço a esse nível. Né? Eu acabo colocando isso em termos de pontuação e lá em termos de anotações. Eu não coloco isso de forma objetiva. Né? E aqui na EEC a gente faz isso. Quando a gente está falando de flores e frutas frescas, a gente está falando de frutas em geral, a gente está falando de flores. Acho que é mais fácil de entender.
Na EC tem também uma característica que parece estranha, que é a percepção de vegetais. Para o italiano, a presença de vegetais e em baixa intensidade, dependendo do vegetal, é tido como algo positivo. Se a gente for utilizar outros protocolos, eles vão apontar como se aparecer vegetal é algo que é negativo, né? Mas para o italiano não. Para o italiano, se tiver no nível baixo e dependendo do tipo de vegetal que tiver, é aceitável, né? Se aparece um tomate, se aparece um herbal, até um pepino, vagem, vegetais frescos, né? Que trazem ali uma sensação de frescor, né? Vou também pontuar a parte de frutas secas, onde eu vou olhar a presença de aroma de castanhas, amêndoas, passas, figos, né? Tá tudo dentro desse grande parâmetro. Vou também medir e dizer qual a intensidade que esse tipo de aroma aparece, né? O outro parâmetro é de torrados. Então a gente procura por torrados. Quando a gente está falando de torrados, vai desde pães, malte, caramelo, baunilha, cacau. O cacau está dentro do torrados, por exemplo, né? A gente costuma ver bastante café com perfil de chocolate, e a gente acaba, por exemplo, num protocolo SCA, a gente coloca como anotações, né? Na EC a gente vai lá e marca qual é o nível de intensidade, né? Com certeza, para todos esses parâmetros que eu comentei, né? Quanto maior a nota, melhor, né? Quanto mais próximo de 9, melhor, né? Eu vou também fazer a avaliação hedônica nesse sentido, né? Eu vou tentar medir ali, vamos dizer assim, a intensidade global dos aromas positivos e intensidade global dos aromas negativos, né? E eu vou também apontar, com certeza, quanto maior a nota dos positivos, melhor, quanto menor a nota dos negativos, melhor, né? E eu vou também poder indicar se estão aparecendo bioquímicos, que a gente chama, né? Que são aqueles odores que são horríveis, né? De fumaça, borracha, combustível, aquele fermentado ruim, né? Odor de animal, de oxidado, né? Tudo isso eu vou tentar capturar e vou indicar. Para esse parâmetro, quanto maior for a intensidade, pior é para a característica do café, né? E aí, Matheus, depois de passar esse segundo gole, né, e depois de avaliar e conseguir resgatar e verbalizar cada um desses parâmetros, eu pulo para uma avaliação global hedônica, né? Essa avaliação hedônica, eu vou dizer qual que foi o meu nível de prazer nessa experiência, né? E aí eu vou também pontuar de 0 a 9 o que eu senti ao beber esse café como um todo, né? E por fim, depois que eu fiz todas, avaliei cada um desses parâmetros, coloquei as minhas anotações, está feita essa avaliação. E eu estou preparado para receber uma outra amostra. Aí vai vir um outro expresso, eu vou fazer essa mesma coisa, depois vai vir um terceiro e por aí vai. Ou seja, a avaliação sensorial da EC de expresso, ela é expresso a expresso. Então é diferente, por exemplo, de uma mesa em que a gente coloca todos os cafés e a gente vai fazendo a prova, né? É lógico que ele carrega uma certa limitação, porque eu vou conseguir fazer prova dependendo da quantidade de recursos que eu tenho para me ajudar, né, para me auxiliar, para poder preparar os expressos, né, e me auxiliar em toda essa preparação. Mas a grande vantagem dela é conseguir olhar para o café, né, e olhar para a bebida sob o ponto de vista do consumidor, né. Fabrício, o Rodrigo pergunta aqui, e é uma pergunta que eu também fiquei na dúvida. Mas é pontuado de acordo com o descritivo do café que a torrefação colocou? Aonde que tem peso o descritivo que o cara falou, que vai ter naquele café? O Rodrigo ele deve estar perguntando por conta da competição, né? Do desafio torrefação, certo? Vão ser olhadas as duas coisas no desafio. Olhando a análise da EC,
eu não comparo com o perfil proposto. Vamos chamar assim, a torrefação está propondo um perfil, né, um perfil sensorial. A EEC ela vai fazer um cruzamento com a referência da EEC. Mas essa comparação, esse cross-check com o perfil proposto, vai ser pontuado também. Só que é um outro critério. Né? Okay. Tal como tem a parte da embalagem, tem a parte da análise sensorial, tem essa aderência, né, com o perfil proposto. Né? São vários os parâmetros, cada um tem um peso. Né? Mas vão ser avaliações que são distintas. Isso. Bacana, bacana. Ô Matheus, eu acho que para complementar essa parte do método, uma coisa que também foi estudado e foi trazido para essa base da EEC é também uma questão de ambiente. Para fazer essa avaliação sensorial, eu tenho que ter um ambiente adequado. Né? Esse ambiente ele tem que ser num lugar silencioso, né? Um lugar bem tranquilo. Eu tenho um nível de luminosidade que é indicado, né? Principalmente porque eu vou fazer uma avaliação também de cor, né? Então eu tenho que obedecer a uma certa luminosidade. Com certeza a temperatura influencia, né? A temperatura daquele local que eu estou fazendo. Umidade influencia, então tem que estar tudo dentro de alguns parâmetros, né? Para se fazer essa avaliação. Inclusive, existe recomendação até dos horários. Né? Eles recomendam que a avaliação seja feita dentro de 2 intervalos ao longo do dia, entre 10 e meio-dia e entre as 4 e 6 da tarde. Né? É lógico que isso é muito olhando Itália, né? Dependendo do país, isso pode variar, porque o grande motivo, na verdade, que eles estabelecem isso está baseado a como é que está o teu organismo. Né? Então eles sugerem que não seja logo depois do café da manhã, para que você não faça com barriga cheia, vamos dizer assim, né? E que não seja logo depois do almoço, que haja um certo intervalo, né, entre você se alimentar e você fazer a avaliação. Só que também não pode deixar passar muito tempo, porque se você também tiver de barriga vazia, isso pode influenciar na tua avaliação. Então eles pedem que seja ali num certo período que você consiga fazer essa avaliação e estar com o corpo, né, inteirão e bem alimentado. Né? Bacana, bacana. Fabrício, depois você me passe, por favor, as recomendações de iluminação para eu checar aqui no lab e ver se está tudo ok, de acordo com as regras. Tá certo. Legal. Ô, Matheus, vamos abrir para a gente ver mais perguntas e dar um alô para a galera? Para ver quem mais que está participando aí. Tem uma pergunta aqui, que já tem um tempinho, do Reizão. Vai poder haver uma variação no preparo de acordo com a amostra? Do que o pessoal da organização me explicou, é que tem alguns parâmetros que o torrefador vai poder propor. Né? Justamente porque a gente tem coisa que vai ser muito ligado ao grão mais a torra daquele grão. Né? Então ele vai propor, eu não lembro ao certo, não sei se o Gabriel está participando, talvez ele consiga, ele vai poder definir a quantidade de café usado. Né? O Gabriel comentou um pouco mais embaixo. Essa é uma das coisas que ele vai poder dizer. Né? Algumas variáveis ele vai poder definir sim. Bacana. Fabrício, eu tenho conversado com o Einstein bastante sobre o assunto de subtorrados. Às vezes, cada pessoa recebe um café tão incrível e ele fica com tanta preocupação em não exagerar na torra que ele deixa subtorrado. Na sua opinião, como avaliador, você acha que no expresso o risco é o mesmo? Tem mais chance de ser um café subextraído do que super extraído? Você está falando na hora de tirar a bebida? Vai aparecer mais forte ainda, vai se revelar mais forte. Né? E o subtorrado, ele é um dos principais responsáveis para aparecer o sensorial de vegetal. Exatamente, né? celulose. E tem que ser baixo, né? Tem que ser ali de 0 a 2.
né, o sensorial de vegetal. É tolerável, né, mas tem que ser no nível baixo. Fabrício, eu acho que você congelou. Repete essa última frase, por favor. Eu falei que o subtorrado ele é um dos principais responsáveis para ter o perfil de vegetal, né? Aham. E o vegetal ele é aceitável, né? Principalmente porque tem regiões que gostam de um nível baixo, mas tem que ser num nível bem baixo. Ok. Tem que ser de 0 a 2, né? Numa escala de 0 a 9, né? Tem que ficar nessa tolerância. Aí tem regiões que preferem o zero, né? Não gostam de vegetal. Tem regiões que até se agradam, né? Se perceber alguma coisa de vegetal fresco, né? Saquei. Saquei. Deixa eu capturar alguma outra pergunta que eu tenho aqui. É engraçado quando você me mandou ontem, nós falamos algumas coisinhas sobre o que seria feito hoje. Aí eu lembrei que o Thiago, ele se irrita, zoando, né? Quando chega um expresso com X. E é interessante que o expresso com S, ele é italiano, né? E a norma, eu tive cuidado de dar uma olhadinha, a norma do português, ela sugere o expresso com X. X, isso. Exatamente. O que nós vamos usar? Eu quero Tá aí, você cara. é um cara muito, muito bem quisto. Eu vou na sua. Nós vamos usar com X ou com S? Nós vamos usar com S, né? Italiano, né? Então tá. Vamos usar com S. Essa briga tem aqui no Brasil e em Portugal, né? Essa polêmica. Porque em outros lugares não tem, né? Não tem. É só no Brasil e em Portugal. Então, oficialmente, no momento, expresso com S. Expresso com S. E aí, eu acho que a maioria do pessoal que eu estava vendo é bastante gente que participa, né, que está nesse mundo do café, então deve conhecer por que é expresso, né? Expresso vem de pressão, né? E depois, por conta da máquina, pela característica das máquinas do desenvolvimento, acabou sendo um método que é extraído muito rapidamente. E aí o pessoal logo conectou, né? Que é expresso porque tira rápido, né? Mas é uma palavra que fala um pouco de cada uma dessas coisas, né? Vai falar de pressão, vai falar de espremer, vai falar de extração e vai falar de rapidez, né? Então é uma palavra bem completa. Né? E daqui para frente, então, você não é mais Fabrício, você é Fabrício. Então, mas aí tem que conversar com a minha mãe e com meu pai. Cara. Ô, Fabrício, você enquanto o cara da IEC, você acha que, pelo que eu entendi, o objetivo de preparar o café é preparar o café mais próximos dos padrões da IEC? Exatamente, vai ser um dos critérios. Ser um dos critérios. Isso. E se o juiz curte um café diferente do padrão da IEC? Qual vai ser, como é que ele vai julgar isso? A gente tem vários juízes da IEC tem várias pessoas capacitadas em IEC que vão estar nos diversos hubs, né? Então, além de mim, tem o Marcelo, tem a própria Priscila, né? E a gente vai estar se dividindo e a gente vai procurar levar esse padrão para os outros juízes, né? E conseguir fazer esse nivelamento, né? Eu tenho certeza que a gente não vai ter dificuldade com isso, porque todos os outros juízes, mesmo não sendo a IEC, né, eles vão pegar assim muito fácil. São caras que têm o nariz, a boca muito fortes, né, muito habilidosos. Né? Então vão conseguir fazer isso e vão acompanhar. E a gente vai estar lá para conseguir dar essa trimada. Né? Além disso, os dados eles são comparados com a base da IEC. Então a IEC tem um baita banco de dados, que é uma baita coletânea de avaliadores mundo afora. Dentro desse banco de dados, tem dados só dos avaliadores IEC, né? Justamente para não ter risco de pessoas que não estão familiarizadas com o padrão colocarem dados e deixar o padrão todo louco. Né? Então, o tempo todo ele vai recebendo dados e as avaliações que a gente vai fazer
vão ser cruzadas com esse padrão da EPA. Existe um padrão de pH da água? Não que eu saiba, tá? Eu não me lembro, na verdade. Mas você tocou num ponto muito legal aí, olhando para a competição. Aham. A gente vai usar a mesma água em todos os lugares onde a gente vai fazer a avaliação do café. Ótimo. Vai ser água engarrafada, né? E que vai ser da mesma fonte, justamente para a gente eliminar essa variável. Bacana. Eu lembro quando nós fomos aqui, por causa do Campeonato Mundial, as águas do Campeonato Mundial que houve na SIC, elas foram todas preparadas aqui na Átila. Então, os caras vieram de São Paulo com filtros e preparando todas as águas, enchendo todos os galões, porque a importância da água é um divisor, eu ia falar um divisor de águas, mas é um divisor fundamental para a qualidade do café e outro. O café filtrado é 97% de água, em média, né? Uhum. Então, na hora que a gente está preparando um café, a água é uma parcela ali daquela bebida, né? Recentemente o Danilo fez uma live sobre água, né? E eu assisti outras lives também sobre água. Tem sido um tema muito importante, muito discutido dentro desse nosso meio e tem que discutir mesmo. Às vezes passa despercebido, né? E a gente, quanto mais a gente falar, vai ser melhor, né? Exatamente. Eu lembro de um dia que eu estava, um curso que eu fui fazer lá no Coffee Lab, e a Regina comentando de uma mudança que eles perceberam na bebida, né? Eles estavam tomando, eles têm todo um padrão, e num certo dia, diz que foi no feriado de 9 de julho, diz que beberam o café, eles vão provando ao longo do dia e perceberam que o café estava mudado. O café está diferente, né? E aí primeiro ponto que eles desconfiaram foi, será que escapou alguma coisa de torra, né? Ou de conservação, né? E foram rastrear, né? Então foram pesquisar para buscar o rastreio desse café. Não acharam nada, nenhum desvio, né? Quando foi no dia seguinte, né, no dia 10 de julho, reabriram a cafeteria, começaram a tirar café, o café voltou para o padrão. E aí eles falaram, putz, mas o que aconteceu, né? É o mesmo lote do café torrado, não mudou, tal, o que será que aconteceu? Aí foram pensar, é a água. Na hora que eles foram perceber, foi a variação do fornecimento de água naquele dia ali na Vila Madalena, né? Que a Vila Madalena lota de gente, todo mundo para os bares, e aí desbalanceou o fornecimento de água. E a água que começou a chegar no Coffee Lab mudou um pouco, né? Vocês viram o tanto que isso pode ser perceptível, né? Impressionante. Eu já vi na Átila uma prova de café com os caras, se eu não me engano, da Alemanha, e os caras deram pau no café que estava sendo provado, e o café era top. E depois, no outro dia, descobriram que era água. Os caras deram pau. Então, assim, é interessante que, às vezes, o cara é bom, mas ele não é capaz de perceber que o problema está na água. E ele julga o café. Ele julga o café, ele acha que está no grão. Exatamente. E tem um teste que é muito simples de se fazer para, de alguma maneira, tentar separar as duas coisas, que é um testezinho que eu aprendi com o Anderson Meirelles. O Anderson Meirelles é um barista, um cara sensacional lá de São José dos Campos. Sim. O Anderson foi um cursinho que eu fiz com ele online, agora nesse período de quarentena, e aí ele me falou, pega um copo d'água, da mesma água que você preparou o café, deixa do teu lado. E aí pega uma água diferente, deixa do teu lado. E bebe o café. Você bebe a água e bebe o café, bebe a água e bebe o café. Você vai perceber que quando você bebe a mesma água e você bebe o café em seguida, você vai ver que o perfil do café vai ficar mais revelado, né? E aí você consegue, de alguma maneira, separar, né? Qual que é a contribuição da água, qual que é a contribuição do café. E depois que eu fiz isso
quase que uma iluminação, né? Porque agora o tempo todo eu consigo prestar mais atenção na água e no próprio café. Show Né? de bola. Uma coisa muito simples que dá para fazer. Né? Bacana. Fabrício, nós temos 1 minuto e 10 segundos para despedir da galera. Fique à vontade. Ô, Matheus, eu queria agradecer você aí pela oportunidade. Prazerão estar falando com você. A gente está sempre falando pelo WhatsApp e por telefone. Quero agradecer de coração o pessoal da organização do desafio, né? Dar os parabéns para todos os participantes. Está todo mundo se mobilizando e a gente tem certeza que vai sair, cada cafezão vai ser uma experiência muito top, né? Agradecer ao Vivek, a Priscila, o Gabriel, agradecer você, né? E eu acho que esse desafio vai ser um divisor de águas, né? Dentro desse nosso mercado, né? Conectando o produtor com o consumidor. Né? Show de bola. Obrigadão, Toninho. Muito obrigado. É um prazer grande sempre estar com você. Foi uma das coisas boas tá legal. que eu conheci na vida, foi a nossa amizade. Obrigado mesmo. Prazerão. Em novembro, se Deus quiser, estamos aí.